Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Power BI na prática. Nesse vídeo nós vamos construir medidas em DAX aqui dentro do nosso relatório. Isso aqui é um curso completo que você está vendo de Power BI no YouTube gratuito. Então, se você não viu as aulas passadas, é só você clicar aí em algum card que está aparecendo para vocês. Vocês vão ver aí as aulas que estão acontecendo já. Assiste as anteriores para você poder acompanhar essa, tá certo? Então, nós continuamos logo após a nossa vinheta. E talvez não tenha vinheta porque eu ainda estou sem editor. O editor tá de férias. Então, voltando, pessoal, eu sou o Marcelo Leite. Seja bem-vindo a esse canal maravilhoso. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo. Ativa o sino de notificação, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para minha área de trabalho. A gente não enrola muito aqui, não. Aqui é papum. Desktop. Então, estamos aqui. Na última aula, a gente fez aqui essa medida, né? A gente entendeu aí o que são os iteradores, a gente usou o SumX, né? A gente fez uma medida aí que ela calcula para a gente o total de vendas, não é? Então, se você vir aqui no seu dado, você vai ver que a gente tem essas vendas aqui, né? Na verdade, deixa eu ver se são essas vendas aqui do desconto. Então, vamos só fazer uma comparação, ó. A gente tem aqui o total de vendas, né? Vamos ver aqui o campo que a gente estava usando. Então, a gente colocou aqui essa matriz, né? A gente tem aqui o preço de venda, vou colocar o preço de venda aqui, tá? É o preço de venda por produto, então não foi isso que a gente fez. As vendas aqui, vamos colocar as vendas aqui. Ó, essa aqui já são as vendas subtraídos os descontos, tá vendo? Então esse campo que eu fiz aqui chamado total vendas, ele é na verdade, cadê? Eu acho que eu já apaguei, né? Apaguei na última aula o campo, então tá apagado. Mas a gente tinha aqui um campo de venda bruta, esse aqui é o total de vendas, e esse cara aqui é o de vendas menos desconto, né? Que seria aqui já a venda final. Então vamos criar essa medida também? Ela é bem simples, ó. Vamos vir aqui numa nova medida e vamos chamar aqui de vendas menos descontos, tá? E ela seria esse total de vendas menos o meu campo de desconto que existe aqui na minha tabela. Eu poderia, se eu quisesse fazer o SumX, né, eu poderia lá fazer o SumX da minha tabela Financials, né? E aí eu poderia pegar de novo o preço de venda, não existe esse cara, acho que é assim, preço de venda lá, multiplicado pela quantidade vendida, não é isso? O campo, deixa eu ver qual que é o campo. Quantidade vendida, custo, desconto, margem, mês, nível, país, produto, segmento, unidades vendidas. Unidades vendidas. Eu poderia fazer isso e subtrair dos meus descontos, né? Do sum dos meus descontos, que é isso daqui. Daria certo e eu vou colocar para vocês aqui só para vocês verem. Vou colocar do lado, tá? Ó, isso aqui é o campo que está aqui, ó, vendas menos desconto. Isso daqui é a medida que eu acabei de fazer. Vou colocar do lado, olha lá. Dá exatamente o mesmo valor, tá vendo? Só que eu já fiz todo esse cálculo aqui nessa medida total vendas, né? Vocês lembram nas aulas passadas que eu expliquei para vocês que você não consegue referenciar colunas soltas aqui dentro de medidas, porque medidas não entendem o que são colunas, elas entendem o que são números, né? Então eu não consigo vir aqui com colchete e referenciar uma coluna. Mas eu consigo, deixa eu abrir de novo aqui que eu sem querer fechei, eu consigo referenciar uma medida dentro de outra. Então, se eu já tenho esse cálculo aqui dentro de uma medida, eu posso simplesmente chamar ela. Se eu abro colchetes, ele já vai me dar todos os atalhos aí. Eu posso colocar total vendas. Então, você vai ter aí total vendas, que é a medida lá com todo aquele cálculo já feito numa medida prévia, né? Menos o sum dos descontos. E você vai ver que não muda nada. Você continua com a mesma coisa. As medidas aqui a gente já sabe que elas permanecem com comportamento exatamente igual às nossas colunas. Então, eu também posso selecionar a coluna. Você vai ter aqui a ferramenta de medida, né, o menu superior. E você pode colocar aqui no formato, ó, moeda, né? Ele vai estar do mesmo jeitinho aí. Coloca as casas decimais para ser 2 também, ó, porque senão ele vai deixar com as casas decimais completas. Você coloca 2, fica igualzinho o outro aqui, né? Você está vendo que está dando uma diferença aqui, ó, de alguns centavos? Eu já vou analisar o porquê disso daqui. Vamos só colocar também o total venda para ser a moeda, né? Vou colocar aqui moeda. Isso aqui a gente testou, tá certinho. E vamos colocar 2. Duas casas decimais. Provavelmente, essa diferençazinha aqui é pelo mesmo motivo
Na verdade, não é pelo mesmo motivo, não. Aqui é porque ele está arredondando. Tá? Ele está arredondando o valor. Se você olhar, eu vou colocar aqui mais casas decimais. Vou colocar mais casas decimais lá. Ele está 88 e aqui está 88. Então, se eu coloco duas casas decimais, ele arredonda para 89. O que não está errado. Tá? O que não está errado. Ele arredonda. 5 ou mais, né? Ele arredonda para cima. Então, na verdade, está certinho. Tá certinho, tá bom? Foi só esse primeiro valor aqui que ele arredondou para cima por conta das casas decimais. Visto que o campo ele não tem esses arredondamentos, porque o campo está com o valor já fixado, né? E a medida não, a medida ela é dinâmica, ela faz o cálculo na hora, então ela arredonda ou não. Ou seja, a minha medida aqui ela ainda está mais certa do que o campo, tá? Então eu não preciso mais dessa venda de descontos, tá? Então outro campo que eu posso excluir, então lembrando que a gente está criando medidas para a gente usar menos campos possíveis, né? Então esse campo aqui que eu coloquei, eu não preciso dele, ó, eu vou excluir também, porque eu não preciso desse campo. Acabei de calcular, a gente testou, né? Então eu vou excluir também. Repare que eu estou deixando o meu documento cada vez mais leve, tá? Você pode comparar aí as versões dos arquivos, se você estiver fazendo, você vai ver que quando você vai excluindo essas colunas, você vai deixando o seu documento mais leve. Eu vou até salvar aqui uma versão nova. Eu já não fiz isso, né? Mas eu vou agora compartilhar com vocês essa comparação. Ficaria ainda mais gritante se eu tivesse salvo antes, né? Mas como eu não salvei, a gente vai ver de qualquer jeito. Não tem problema, vocês vão ver. Vou colocar aulas visuais aqui, ó. 2, para já a gente comparar o arquivo, tá bom? Então já excluí mais uma coluna. Tenho agora aqui total vendas, tenho aqui, vamos renomear isso aqui, vamos chamar de total vendas menos desconto. T vendas, ponto, T ponto vendas menos desconto. Pronto, total vendas menos desconto. Só para a gente tentar deixar mais didático aí. Vou remover aqui a coluna que a gente apagou, tá? Por isso que quebrou o visual. Eu estou usando aqui uma coluna que eu apaguei. Então, vou tirar, voltou ao normal. O que mais que eu posso fazer aqui? A gente tem a margem, né? Ó. Se você olhar aqui na nossa tabela de novo, existe aqui também esse campo da margem, que é o lucro. Como que é esse lucro calculado? Ele é calculado do preço de venda que eu fiz final, subtraído pelo custo da produção, certo? O custo, eu acredito que também é um campo que dá para ver, que dá para a gente fazer. Vamos ver se dá. Porque eu tenho aqui, por exemplo, as unidades vendidas, né? Eu tenho o preço de venda e o custo de produção. Não, está solto. Então ele está solto. Esse custo total aqui ele está solto. Ele não tem nenhum cálculo aqui. Ele não tem, por exemplo, custo por unidade. Se ele tivesse custo por unidade, eu conseguiria calcular isso daqui, mas não tem. Tem só o custo da produção já completo, né? Então vamos fazer esse cálculo. Tá? Vamos calcular o total de vendas menos o custo de produção, a gente vai ter a margem. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou colocar a margem em campo aqui no visual para a gente testar, tá? Cadê ela? Margem, 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 ó, margem lucro. Tá aqui. Pá. Margem lucro. Esse aí é o valor dela. Então vamos criar a nossa medida para a gente ver se a gente consegue chegar nesses meus valores através da medida. Eu vou chamar de margem. A gente não precisa colocar lucro entre parênteses, né? A gente já está sabendo aqui que margem é lucro. E eu vou fazer o cálculo. Ele é o meu total de vendas final, tá? Que é o com desconto. Inclusive pode ser esse o nome, né? O que vocês acham? Total de vendas final. Eu acho que faz mais sentido, né? Vamos renomear? Vamos vir aqui no total de vendas final. Total de vendas com desconto, eu vou chamar total vendas final. Pronto, acho que esse aqui é só para ficar didático, tá, gente? Você coloca o nome que você quiser aí. Tô tentando deixar didático aqui pra gente poder estudar. Então agora eu vou fazer aqui de novo. A margem, né? Ela é o quê? É a minha medida total de vendas final menos o sum do meu custo, né? Olha lá, custo de produção. Vou fechar o parênteses, vou dar Enter e vou colocar essa minha medida margem aqui, ó. Olha lá, deu exatamente o mesmo valor. Tá certinho. Só para a gente confirmar se realmente está certinho, você pode criar uma hierarquia aqui só para comparar mesmo. Por exemplo, posso colocar país e produtos ó, na hierarquia. Aí eu posso descer um nível aqui, ó, expandido, tá? Só para a gente ver se realmente está certinho. E tá, ó. Até os valores de produto, um por um, tá bonitinho, bonitinho. Então, eu vou voltar aqui o nível da hierarquia. E eu vou pegar essa margem também, né? E vou colocar a moeda, porque tudo isso daqui é dinheiro, né? Moeda. E vou colocar duas casas decimais. Uma, duas. Tá?
Então, eu tenho aí total de vendas padrão, né? Total de vendas final, a margem. Então, agora eu já posso apagar o campo de margem também, né? Mais um campo aí que eu não vou precisar. Estou só reduzindo cada vez mais aí a minha tabela. Então, eu não vou precisar aqui desse campo, eu já fiz o cálculo deles. Eu acredito que esse é o último, né? A gente tem aqui o custo de produção. Agora, o que a gente tem aqui numérico só? As unidades, o preço de venda, os descontos e o custo de produção. Olha só como é que a gente reduziu bastante essa tabela aí. Ela nem dá mais scroll lateral. Tá? Então, tenho só os campos de filtragem aqui agora. Quebrou o visual de novo, né? Vou remover isso daqui e eu vou salvar esse arquivo. Tá salvo, eu apaguei 2 colunas, só que na verdade eu apaguei 3. Daria pra gente fazer uma comparação bem melhor. Mas apagando essas 2 colunas aqui, vocês já conseguem ver uma diferença. Olha só qual que é a vantagem de você ir usando medidas. O seu arquivo fica mais leve, mais rápido, mais dinâmico. Eu tô abrindo aqui a pasta onde está salvo esse arquivo. Ó. Tá aqui, ó. Então esse daqui, ó, é o da aula passada, com as 2 colunas, ó, 87 KB, tá vendo? E esse aqui é o de hoje, que eu acabei de salvar, ó, 76 KB. Na verdade, está um pouco mais leve, porque esse daqui eu já tinha salvo apagando a primeira coluna lá, que foi o total vendas que a gente fez na aula passada, né? Então aqui você já tem um arquivo bem mais leve, bem mais sucinto. Essa é a grande vantagem de você usando medidas aí. Uma outra vantagem maravilhosa aí de você usar medidas é isso daqui, ó. Deixa eu deixar aqui essa matriz. Eu vou abrir uma página 2 aqui. Olha só outra vantagem de criar medida. Eu consigo agora criar coisas de um jeito bem mais coisas, né? Criar visuais aqui de um jeito bem mais fácil. Por exemplo, posso colocar no eixo aqui o meu ano, tá? Meu ano, não, eu vou colocar a mesma coisa que estava lá na minha matriz. Eu tinha os países, eu vou colocar aqui no eixo os países de venda. Aí eu vou colocar o total de vendas final, cadê aqui os valores, né? E vou colocar a minha margem, tá? Vou trocar para esse visual aqui, ó, para ficar na lateral. E eu tenho também como calcular só os nossos custos, né? Você tem aqui a margem e você tem o custo. Só que o custo, por exemplo, ele é um campo ainda. Cadê ele? Preço de venda, descontos e o custo de produção. Deixa eu colocar aqui o custo, ele é um campo ainda. Só que repara que o custo, ó, ele está positivo. E custo, na verdade, ele é o que eu pago. Então ele deveria ser negativo. Se eu fazer com que esse campo fique negativo, eu vou ter uma série de problemas. Então o que eu posso fazer? Ao invés de tentar transformar esse campo inteiro num valor negativo, eu posso criar aqui uma medida bem simples, ó, que eu vou chamar de custo. Vou chamar ela de custo. E eu vou fazer só um sum desse meu campo aí de custo de produção. Só que eu vou multiplicar, eu vou fechar o parênteses da sum, tá? Vou multiplicar por menos 1. Só para os valores ficarem negativos. E aí quando eu usar esse custo aqui, ó, ele vai ficar negativo. E eu consigo ter um parâmetro visual bem melhor da minha margem. Tá vendo? Você consegue fazer um comparativo visual bem mais adequado aí de total de vendas e custo. Então a medida, além dela dinamizar aí o seu relatório, ela te facilita a vida para você criar visuais mais inteligentes, ela reduz o peso do seu relatório, ela deixa o seu relatório mais rápido e por isso que a medida é usada de forma preferencial. Por isso que quando você cria uma tabelinha aqui só para armazenar medidas, ela fica aqui no topo, porque o Power BI entende que medida é mais rápido e é melhor para a gente poder utilizar aí. Então, temos aí essas 4 medidas, tá? É bem simples aí, esse relatório que a gente está trabalhando, afinal é um curso aqui para iniciante, né? Então a gente está pronto para começar a criar nosso relatório. Na verdade, ainda falta uma coisa. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente precisa separar aqui dessa tabela as nossas datas, tá? Você repara que a data aqui ela está centralizada na mesma tabela, mas a gente precisa de uma dimensão de data para a gente conseguir fazer filtragens mais adequadas, para a gente conseguir fazer comparativos anuais, é isso, se a gente quiser. Então, na próxima aula, com o DAX também, a gente vai criar uma tabela de dimensão de calendário, a gente vai criar um relacionamento aqui entre elas, tá? Entre esse Financials, criando uma chave de data, tá? E a tabela de dimensão data. Então, meus queridos, não percam a próxima aula que vai ser maravilhosa. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir de novo para você se inscreva. Se você quiser aprender mais sobre Power BI, se você quiser um curso de DAX completo para você, do básico ao avançado, eu já falei para vocês, tem o nosso curso completo Jornada do Power BI, onde você aprende não só DAX, mas Power BI aí do começo ao fim, com uma trilha aí que a gente criou para vocês maravilhosa. Mais de 30 horas de aula, você pode fazer tudo isso daí.
clicando no link aqui embaixo desse vídeo e vendo aí, conferindo o que você pode aprender, ok? Então te vejo na próxima aula. Até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, meus queridos.